Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outros para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem o comprazo. Escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e temeram grande medo. E aproximou-se Jesus e tocou-lhe e disse-lhe: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viu, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizeis? E então os escribas, que é misto, que Elias vinha primeiro. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas disseram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também para descer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Vamos repetir aqui, glórias a Deus, o versículo, glórias a Jesus, o versículo 3, que diz assim: E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. De novo, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Glórias a Deus. Olhando a Bíblia Sagrada, irmão, a palavra de Deus, muito Jesus falou e falou assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para eles todos estão vivos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Essa teoria que inventaram na terra, que morreu, acabou, é mentira. Teoria ou palavras ou escritas, criaram isso, morreu, acabou. Não existe isso segundo as Escrituras. A
Espírito Santo já estava fazendo coisas que muitos discípulos não estavam fazendo. Aí o que Jesus faz? Ele olha para os 12 discípulos. Dos 12 discípulos, ele escolhe 3. Ele fala para o restante: ficai vós aqui, enquanto eu levarei esses 3 comigo. E leva os 3 aonde? Em particular, para ver o sobrenatural de Deus, irmão. Você já reparou que você é separado? Que você é escolhido? E que você tem o particular de Deus, coisa que teus amigos e familiares não têm. O mistério de Deus é contigo, e no particular ele fala contigo. E tem coisa que é só você que entende, mas ninguém. É você, Pedro, é você, Tiago, é você, João. Eu vou te revelar coisas profundas para você ver, ouvir e passar adiante. Aqui no versículo 1 ele leva o estranho particular. Aí no versículo 2, Jesus começa. Ai, meu Deus do céu, como é bom. Às vezes eu fico em casa, irmão. Não estou falando da boca para fora, não, tá? Também não estou falando para agradar ninguém, não. Eu estou falando o sentimento que está dentro de mim. Eu, às vezes eu fico em casa, por onde eu andar, com aquela sensação de querer voar, com aquela sensação de querer flutuar. Aí de vez em quando eu faço assim, ó, mas sozinho, não no particular. Olha, primeiro lado, para ninguém me chamar de maluco, mente doido, olha pro outro, voa, e não sai. Aí o versículo 2: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha o que o discípulo estava vendo: a transfiguração de Jesus ainda antes de chegar ao Apocalipse, irmão. Jesus mostrando o seu poder na sua totalidade. E esse poder só é mostrado em sua totalidade lá no livro do Apocalipse, quando Jesus já está no céu ressuscitado. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, irmão. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Aqui Jesus começa a se transfigurar. O seu rosto resplandece como o sol, as suas vestes ficam brancas como luz. E isso só fala no Apocalipse, irmão. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria que aqueles 3 discípulos vissem e ouvissem, para mais à frente testemunhar. Olha, irmão, nós estamos num tempo muito difícil. De 1997 até 2010, se não me falha a memória, 2014, os cristãos tinham sensibilidade à humildade de falar: Deus me revelou, Deus me falou, eu vi anjo, eu também ouvi o demônio, a fúria foi grande, eu repreendi o demônio, a alegria foi grande, os anjos estavam próximos de mim, senti a presença de Deus. Hoje as pessoas têm vergonha de falar isso. Muita coisa que eu falo aqui no mundo espiritual, alguns pastores que ouvem as mensagens que eu gravo aqui falam: irmão, não precisa disso, irmão. Não precisa ficar falando essas coisas. Todo mundo já sabe a verdade. Todo mundo já conhece a verdade. E você quer que eu faça o quê, pastor? Faça uma campanha da porta larga, campanha da Bíblia asfaltada, campanha do feijão, campanha do arroz. Para que ficar expondo a palavra de Deus como você fica? Mas é o que está na Bíblia, irmão. Por isso que eu tenho falado aqui acerca do ministério independente. Não adianta você querer se filiar, ou querer se ajuntar, ou querer se misturar, para depois arrancar de você o dom da pregação, para depois arrancar de você o dom de levar
da segunda. A produção da terceira. E o missionário da quarta. O civilinho da quinta, cantando louvor. A maior escola dominical está aqui na palavra de Deus. Nós não seguimos regras doutrinárias ou tradição de homens. Nós seguimos o que está na palavra de Deus. Independente das nossas falhas, defeitos e coisas contrárias que sobre nós acabam tentando nos atrapalhar. Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas nem por isso ele deixou de fazer a obra de Deus. Temos que continuar fazendo a obra de Deus. Porque a Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, 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 até ser dia perfeito. Sabe o que é o dia perfeito, irmão? Não é a santidade máxima. Quando a Bíblia fala do dia perfeito, é que Deus olhou, acabou com meu filho, acabou com minha filha. É só até aqui. O dia perfeito para ele e para ela chegou. O que foi, Criador? Vou recolher. Ah, se os mortos falassem. Ah, se os mortos pudessem falar, irmão. Eles podem olhar. Uns se alegrando consoladamente. E outros na gritaria de ranger de dentes. Ah, se os mortos pudessem falar. Ah, se os mortos pudessem voltar aqui. Uns podem até reclamar, conforme diz no Apocalipse, que as almas estão reclamando debaixo do altar. Até quando, Senhor, justo e fiel, não vive o nosso sangue sobre aqueles que fizeram mal sobre nós sobre a face da terra? Aí Deus vai dar a resposta: calma. Ainda tem muito dos vossos irmãos que ainda vai vir para cá. Vocês já conseguiram. Vocês já venceram. Vocês já se salvaram. Agora eu digo vossos irmãos. Eu não posso acabar com o mundo agora. Porque Deus vai acabar com esse planeta Terra. Deus vai destruir tudo. Acredite se quiser, porque está na Bíblia. Quando a palavra do reino, a palavra de Deus, for pregada nos quatro cantos do mundo, aí virá o fim. Quer dizer, as últimas profecias se cumprindo, a marca da besta, o aparecimento do anticristo, Satanás e a besta nos quatro cantos do mundo. Aí depois vem a destruição da terra, juízo final e acaba todas as coisas. Só que aqui, irmão, versículo 3: e eis que apareceram Moisés e Elias e falavam com ele. Mas Moisés e Elias não tinham morrido? Ou não? Moisés e Elias não tinham sido enterrados? Ou não? De acordo com a Bíblia, Elias, Enoque e Moisés não desceram a tumba fria. Foram embora para o céu e levaram seus corpos junto. Isso aqui é bom até para aquele crente. Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Eu estou aqui pregando, aí a Bíblia diz: e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele. Meu
transfiguração do monte, quem aparece? Moisés e Elias. Moisés e Elias batem um papo ali com Jesus. Os discípulos começam a olhar, não tinha ninguém dormindo, irmão. Estava todo mundo acordado. Imagine Pedro cutucando João. Imagine João cutucando Tiago. Tiago, João, Pedro, quem bebeu não, né? Tá todo mundo só, né? Não tomou agora não. Não, nós somos crentes, como é que nós vamos beber? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Olha lá. Jesus, Moisés e Elias. Meu Deus! Moisés no nosso tempo. Elias no nosso tempo. Meu Deus do céu, Senhor, o que nós estamos vendo? Versículo 4. E Pedro, aí Pedro ficou emocionado. O coração de Pedro, o coração começou a bater mais forte. Pedro era o que mais se destacava. Por isso que o diabo cresceu o olho em Pedro. Você nunca reparou isso na Bíblia, não? Ou por que o diabo foi lá em cima pedir a Deus a cabeça de Pedro? Você acha que o diabo não pediu a cabeça de muita gente aqui? Aí Pedro, Jesus, Pedro querendo chamar a atenção, e Jesus está ali batendo papo. Moisés, estou aqui na terra, mas a hora está chegando, Elias, mais de pouco que você subiu, entendeu? A Jezabel tentou te pegar e não conseguiu. Moisés, vou ficar até hoje procurando lá o teu enterro, rapaz. O corpo desapareceu, mas eu vou deixar aqueles que lêem a Bíblia, Moisés, eu vou deixar escrito, vou inspirar um dos apóstolos, um dos discípulos, para escrever o que foi acontecendo com o teu povo. E está ali Jesus conversando com Moisés, conversando com ele, conversando com Moisés. Aí está lá Pedro, Jesus, versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se quiserem, façamos 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Aí Jesus olha para trás: Pedro, você já quer começar a divisão, Pedro? Já quer começar a divisão, Pedro? Você quer dividir a igreja? Quer botar 3 igrejas, 3 tabernáculos? Um para mim, um para Moisés, um para mim, que é os seguidores de Moisés, seguidores de Elias, seguidores de eu sou Jesus Salvador. Pedro ficou emocionado, irmão. Pedro tem raciocínio que falou. Ele veio aquilo todinho, meu Deus, meu Deus. Imagine, irmão, você em casa.
de Jesus: Jesus, deixa que eu falo agora. Só com o som do teu discípulo, porque eles vão se assustar. Versículo 5: estando ele ainda a falar,